Muito bom dia. Agradeço a presença de todos aqui. E nós estamos começando a apresentação do curso de Música Bacharelado da UFSM. E eu tenho aqui a ilustre presença dos três convidados, meus amigos também. E brevemente eu vou só ler os currículos. Nós temos aqui a presença do acadêmico Geilson Nascimento. Ele é estudante do curso de bacharelado em música, né, opção violão. E o Geilson iniciou os estudos de violão clássico aos 8 anos com seu pai. Aos 11 anos foi aluno de extensão em música da UFCG e aos 12 foi aluno do violonista Fabrício Ferreira. Já aos 14 anos passou a estudar com o violonista Jaelson Farias e aos 17 conquistou o primeiro lugar em 2 competições de violão clássico no Brasil. O Festival e Concurso Simile de Violão em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e o Concurso de Violão Souza Lima, em 2016. Em 2017, representou o Brasil na competição internacional Guitar Foundation of America, na categoria Sênior. Já participou de masterclasses com Thibaut Garcia, Thierry Began, Marcos Lerena, Gilson Antunes, Marcos Pablo Dalmácio e Júlia Balleré. Atualmente é aluno da graduação em música, bacharelado em violão da UFSM, orientado pelo professor Dr. Renato Serrano. Muito obrigado pela presença, Geilson. Vai ser um prazer ouvir o que tu tens a acrescentar aqui. Continuando, nós temos a presença do professor Marcos Kröning Correia, que é violonista, compositor, com CDs autorais lançados com reconhecimento de crítica e público, distribuídos em diversos países pela Trattori. É doutor em performance musical, Universidade de Aveiro, Portugal, mestre em educação musical e bacharel em música pela URGS. Apresentou recitais no Brasil, Estados Unidos, Portugal e França. Lecionou nos festivais de música de Londrina, Mostra Violonística de Votorantim, São Paulo, Festival de Outono da Universidade de Aveiro, Festival de Violão da URGS e nos conservatórios de Ourém, Fátima e Contanhede, Portugal. Gravou entrevistas especiais para canais de rádio e televisão, destacando Antena 2 RTP Portugal, TVE Rio Grande do Sul, TV RBS, TV UPF e TV Campus UFSM. Em razão de sua tese de doutoramento, atuou como pesquisador e músico participante em festivais com Roland Dien, Dusan Bogdanovic, na Espanha, França, Sérvia e Liechtenstein. Correia é professor associado na UFSM nos cursos de bacharelado, licenciatura e pós-graduação em nível de especialização em música, o PGE-MUS UFSM, onde atuou como membro da comissão de criação e primeiro coordenador, e atual coordenador. Tem orientado dezenas de alunos que hoje ministram aulas em diversas universidades e conservatórios no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Muito obrigado também, Marcos, por aceitar esse convite. Vai ser um prazer ouvir as tuas contribuições. E o meu amigo, e também egresso do curso de bacharelado em música, Lourenço Denardim Budó, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, iniciou os estudos de violino na extensão da UFSM, onde também graduou-se no bacharelado em música, sob orientação de Yara Vieira, nossa professora de violino, e em comunicação social, habilitação, publicidade e propaganda. Então, duplamente egresso da UFSM. Iniciou a carreira profissional nas principais orquestras e grupos de câmara em Porto Alegre, bem como em instituições de ensino musical na região. Na capital do estado, continuou também o aperfeiçoamento com o violinista Marcelo Gershfeld e cursou o mestrado na Illinois State University, sob orientação de Sarah Gentry, e doutorado na University of Georgia, sob orientação de Levon Ambartsumian. Atualmente é professor de violino na Escola de Música da UFRN. Também muito obrigado pela presença, Lourenço. Vai ser muito construtivo para todas as pessoas que estão assistindo, para entender todo esse ciclo, né? Desde a vida acadêmica no curso, o trabalho docente dentro do curso, e depois, que é a parte mais interessante, né? Brevemente aqui, eu vou fazer uma apresentação para vocês, fazer um panorama, uma contextualização de o que é o curso de bacharelado em música da UFSM.
Então, vou compartilhar a tela aqui. E acho que todos estão vendo agora, né? Então tá. Curso de Música Bacharelado no Descubra o FSM em Rede 2021. O curso de Música Bacharelado, ele foi criado, na verdade, em 1963, e ele é o curso que inaugura, que é a célula, a primeira unidade, né, dentro do que se tornou posteriormente o Centro de Artes e Letras da UFSM, que é a atual unidade. Antigamente se chamava Escola de Belas Artes, e o curso, então, inaugura a parte artística dentro da UFSM, já 3 anos depois da criação da universidade. Hoje em dia, o curso conta com 17 opções de instrumentos, canto e composição, que eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe a seguir, né? Aqui eu coloquei algumas, vou listando todas as opções de instrumento que nós temos, e via de regra nós temos todos os instrumentos de uma orquestra sinfônica, mais alguns, incluindo ainda canto, piano, violão e composição. Então aqui nós temos todas as cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, também todas as madeiras, flauta, oboé, clarineta, fagote, todos os metais, trompete, trompa, trombone, tuba e, bom, aqui toda a gama de instrumentos de percussão. Temos ainda o curso de composição, canto, piano e violão, né? De forma geral, o bacharelado ele tem uma estrutura de 5 anos, né? São 10 semestres. Isso na versão atual do curso, que foi criado em 2020. Bastante atualizado, bem dentro de novas tendências, né? Novas visões sobre sociedade, inclusão, essas coisas. E todos esses cursos, dependendo da opção de instrumento, eles abrangem de 2.500 a 2.845 horas, dependendo das opções. Todas as disciplinas do curso, elas se dividem em aulas práticas individuais, grupos pequenos e grandes, né, grupos vocais e instrumentais, disciplinas teóricas, musicológicas e de percepção musical, disciplinas voltadas à pesquisa e à prática extensionista e seminários de instrumento, canto e composição. O nosso corpo docente conta com 32 profissionais, sendo que a ampla maioria desses docentes tem o título de doutorado, o título máximo acadêmico, e todos com dedicação exclusiva ao UFSM. A nossa estrutura de espaço físico conta com mais de 30 salas de aula, de orientação e prática individual. E temos diversos equipamentos, instrumentos musicais, todos de última geração, sala de informática dedicada aos discentes. E aqui eu listei também alguns recursos, algumas estruturas da universidade, que não são exclusivas do curso de música, mas que, né, são disponíveis para todos os alunos da instituição, que são os restaurantes universitários, biblioteca central e as bibliotecas setoriais, a Casa do Estudante Universitário, que, diga-se de passagem, é referência nacional, e diversas pró-reitorias e secretarias, né? Aqui eu listei as 3 que normalmente os alunos de graduação têm mais contato, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Pró-Reitoria de Graduação e a Secretaria de Assuntos Internacionais. Dentro da UFSM, existem alguns diferenciais, né, que chamam a atenção do corpo docente, que são um escopo muito grande de auxílios e bolsas, né, e é um aporte financeiro que financia várias atividades acadêmicas de extensão, pesquisa e ensino. Como eu falei antes, a UFSM é reconhecida nacionalmente por ter um sistema muito forte de apoio ao estudante, com o BSE, o Benefício Socioeconômico, acompanhamento pedagógico individualizado, auxílios para eventos, entre outros. Também contamos com orquestra sinfônica, banda sinfônica, coral universitário e, por fim, diversas oportunidades de mobilidade acadêmica, né, o intercâmbio, tanto nacionais quanto internacionais. Mas ao final, no final desse bate-papo, eu vou fazer um breve resumo também do processo seletivo para ingresso no curso,
mas eu gostaria agora de passar a palavra para ouvir das pessoas que frequentam, que estudam no curso, qual a visão que elas podem trazer para quem estiver assistindo. Então, eu vou encerrar momentaneamente a apresentação e vou passar a palavra para o nosso querido Geilson. Tudo bem, Geilson? Tudo bem, professor? É um Massa, que bom. prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre a minha experiência como egresso, como estudante de graduação da UFSM do curso de música. Para mim é uma oportunidade riquíssima. Esse curso tem sido de grande crescimento intelectual, de vida. O curso de música organizou muito os meus pensamentos musicais, me deu diretrizes quanto à vida, quanto à carreira, quanto ao que seguir, a como Uhum. continuar na jornada da música. Principalmente quando eu comecei ali, principalmente essa questão de organizar, eu já vinha na carreira musical, já vinha fazendo música há muito tempo, desde pequeno, sempre fui envolvido com isso, mas organizar os meus pensamentos musicais, as minhas ideias musicais, as minhas ideias interpretativas, a minha técnica também foi apurada, foi melhorada. Tudo isso foi passado um pente fino ali através da universidade. Tudo foi refinado na universidade. Além de todo esse suporte que a Sim, universidade proporcionou. As bolsas, os auxílios, tudo isso foi muito necessário para conseguir me dedicar aos estudos e continuar vivendo claro, como claro. Tu, necessário. tu trabalhas como monitor, né, de uma disciplina. Trabalho como monitor de teoria e percepção. Também fui bolsista de iniciação científica em percepção também. Também foi de muito proveitoso para entrar nesse ramo da pesquisa, tão Claro, claro, claro. necessário na vida acadêmica. Eu queria, se tu pudesse, Gilson, eu sei que a pergunta é bastante ampla, mas vá lá, né? Eu queria que tu contasse um pouco para nós e para quem estiver assistindo o vídeo, como é ser aluno do curso de bacharelado em música da UFSM. É uma pergunta Te abre peguei, né? bastante leque. Ser aluno do curso de bacharelado, você tem ali, além de todo o aporte teórico-prático das disciplinas de percepção, história, análise, que vai lhe dar toda uma base que vai lhe auxiliar na sua interpretação musical, tem um, um relacionamento direto ali, professor e aluno, que é muito importante para o desenvolvimento do aluno, do músico, do estudante de graduação. Então, isso foi muito bom para mim, assim, quando eu tenho aulas individuais, onde o professor vai pegando minhas necessidades e trabalhando em cima dela, pegando aquilo que eu estou indo ruim e trabalhando em cima, aquilo que está bom para melhorar. Então, isso é muito bom como aluno de graduação ter essa ênfase sobre mim, sobre as minhas necessidades específicas, e a universidade proporciona isso. A UFSM proporciona isso aos seus graduandos em música. Exato, né? Isso tu tocou num ponto bem interessante, que é isso é um diferencial não apenas do curso de música da UFSM, mas dos cursos de música da forma que a gente tem no Brasil, que existe uma atenção muito individualizada para os alunos, especialmente nos cursos de bacharelado, né? Onde a gente trabalha com um professor ou uma professora do começo ao fim do curso, quase como funciona na pós-graduação, né? Com um orientador individual que não orienta só na parte instrumental, mas várias outras questões de planejamento de carreira, essas coisas assim, né? Exatamente. É isso que nos dá uma luz assim de como trilhar, até a forma de estudar, como Uhum. organizar o estudo, como organizar toda, todo o nosso desenvolvimento nessa jornada musical. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Da visão que tu tinhas sobre o curso de música antes de entrar aqui, ela modificou?
tem algum aspecto que ela mudou desde que tu entrou até agora, que tu já estás num estágio bem avançado, já beirando a formatura, né? Tu já tem uma visão bem completa do curso. Então, Justamente, acho que a maior mudança é que antes de entrar, eu tinha a grande vontade de entrar na universidade, eu queria seguir por esse caminho, mas eu tinha o pensamento de que existem muitos músicos que não seguem o caminho universitário, que não seguem na jornada acadêmica e são grandes músicos. E realmente há essa outra possibilidade, há esse outros caminhos. Só que eu vi que a universidade é um caminho que funciona, é um caminho certo. Assim, não, outras formas pode ser que dê errado. Assim, para a universidade dar errado é muito raro. Aí a gente pode jogar a culpa no aluno. Mas assim, que ela lhe dá um subsídio muito forte de que você vai conseguir ter uma carreira depois dela. Tem todo esse auxílio. Então, eu acho super importante. Hoje, eu acho super importante o passar pela universidade para um músico. Se ele conseguir desenvolver uma carreira fora, coisa boa. Mas se puder passar pela universidade, eu aconselho. muito legal esse teu comentário, né? Porque a música é uma coisa muito abrangente, é difícil até falar sobre música, né? Mas pegando o gancho nisso que tu falou, que tu estava falando de algumas dúvidas, né? Alguns caminhos possíveis que a gente visualiza antes de entrar no curso. Tu terias alguma dica, sugestão ou algum comentário para quem está cogitando, quem está se preparando para fazer um curso de música ou ainda está indeciso assim entre um curso e outro, ou se entra para a academia no bacharelado em música? O que tu diria para uma pessoa como essa, agora que tu estás já no estágio final do curso? Eu diria que se está em dúvida do que fazer, faça música. A pessoa quer fazer música, ela tem que fazer, porque muitos dos que estão no curso, boa parte dos colegas, passaram por isso antes, estavam em dúvida antes, assim, eu faço ou não faço isso, e estão lá e se identificaram assim, com o curso. Ah, há vários temores, tá? Vai dar dinheiro, vai dar certo, vai dar futuro, vai dar sucesso por parte de alguém que vai entrar no curso, mas é aquela coisa, os que estão ali não se veem fazendo outra coisa. Os que estão ali estudando na universidade, curso de música, não se visualizam fazendo outra coisa que não seja música. Então vale a pena estar ali. Por mais que seja difícil, por mais que você tenha dificuldades, como vai ter em qualquer curso, como vai ter em qualquer área, mas vale a pena porque no fim é o que você se visualiza fazendo. E aí você vai ter o prazer de fazer aquilo que realmente você se identifica. Entendo. Eu lembro de uma frase que eu vi, ou ouvi alguém dizendo assim, que é muito difícil ser artista, mas também é muito difícil para o artista não ser artista. Exatamente. É muito difícil para o artista deixar de ser artista. Isso acho que É é mais mais difícil difícil, né? ainda. Exatamente. Eu achei muito inteligente essa frase. E, bom, muito legais esses teus apontamentos, Gilson, muito legais mesmo. Eu gostaria também de ouvir a perspectiva do professor Marcos Correia. Tudo certo, Marcos? Tudo certíssimo. Maravilha. Marcos, eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo sobre as atividades que os estudantes do nosso curso, do bacharelado, o que eles fazem dentro do curso, como é que é o trabalho deles junto aos professores nas disciplinas. Tu pode contar um pouco sobre isso? Sim, aliás, aproveito as falas anteriores, né, tanto do Diogo quanto do Jailson, que em parte já respondem a essas questões. Os alunos de bacharelado, de todos esses instrumentos que o Diogo apresentou, de todas essas especificidades, eles têm esse núcleo comum de disciplinas teóricas, mas eles têm essas aulas individuais com seus professores de instrumento, né? Isso, evidentemente, é um diferencial. É raro um curso de graduação oferecer
entre todas as disciplinas, uma aula semanal ou 2 de aulas individuais, em que o aluno pode desenvolver as suas habilidades, as suas aprendizagens. Isso durante o curso inteiro. Então, isso, de fato, é um diferencial do bacharelado. Né? Em outros, mesmo na área de música, em outros cursos isso não ocorre, né? No caso da educação musical, ou da música e tecnologia, enfim, tem outras especificidades em que as aulas são quase sempre em grupo. E o bacharelado tem isso. Então, assim, isso evidentemente mexe com toda a questão, inclusive no Brasil, assim, ou seja, a maioria dos alunos, quando vem para a universidade, não tiveram aulas a vida toda antes, né? Alguns tiveram, outros não tiveram, mas muitos não tiveram. E aí tu tem a possibilidade de ter aula que não é paga durante 4 ou 5 anos com um professor especialista, né? Que orienta esses alunos. Então, isso evidentemente é um diferencial imenso e que mexe, como o Geison já falou, né? Mexe com toda com a questão toda do que eu quero fazer, o que eu estou fazendo, o desenvolvimento técnico, musical, estilístico e tal, e as possibilidades que daqui advém daí, não é? Eu acho que isso é muito importante. As disciplinas todas teóricas que são desenvolvidas, que são apresentadas e que os alunos fazem, também é um diferencial muito grande, porque muitos tocavam antes de chegar num bacharelado. Alguns tocavam, né? Mas a grande maioria não teve oportunidade de ter aulas de teoria, de análise, de história, de coral, etc, etc. Então, assim, a formação não é só centrada no teu instrumento, como os conservatórios antigos muitas vezes faziam, ofereciam uma ou outra disciplina, mas o foco era o instrumento. No bacharelado, o foco é instrumento ou canto, mas também todo o desenvolvimento de habilidade, de aprendizagens ligadas à análise, à harmonia, contraponto, história, percepção musical, etc, etc. Então, assim, o bacharelado, de uma certa forma, resgata a tua vida de tudo que tu fez ou não fez e tu consegue colocar tudo num curso só, né? E Sim. ainda abre a possibilidade de depois, a partir do momento que tu tem a graduação, tu poderes, se quiseres, ou se tiveres interesse, em ir para um mestrado, uma especialização, um doutorado, etc, etc. Exato, exato. Isso me remete muito ao assunto do perfil do egresso, né? Assim, depois que um aluno ou uma aluna completa o curso de bacharelado em música, o que acontece, né? O que essa pessoa vai poder fazer, o que ela vai estar apta a trabalhar. Isso aí diz muito, né? Porque, obviamente, a pessoa vai trabalhar como instrumentista, né? Se assim decidir, ou cantor, ou compositor. Mas o leque é muito mais amplo do que isso. Muito mais amplo. É verdade. Mesmo que o Geilson tenha levantado aquele ponto bem importante, assim, né? Quase todos os alunos que chegam não sabem exatamente, não há muitas garantias, né? Como em outras áreas, assim, algumas áreas, né? Assim, quer dizer, exatamente eu vou estar desenvolvendo o que, aonde, como, de que forma, né? E claro que isso varia de acordo com o instrumento, né? Instrumento de orquestra tem uma característica, pessoas que fazem canto tem outra, pianistas tem outra, violonistas, ou seja, depende muito do teu instrumento específico. Alguns têm mais possibilidades, outras têm menos possibilidades. Evidentemente que no caso do violonista, as possibilidades, ao mesmo tempo, não são tão específicas como para músicos de orquestra, mas, por outro lado, existe aquela coisa do ser violonista, né? O ser violonista é um pouco o instrumentista, o intérprete, o compositor, o arranjador, e que toca em grupos, música de câmara, em diferentes especificidades, né? O violão tem todas essas características, né? O violão navega muito por vários estilos, muitos gêneros, né? Muitos espaços, assim. Isso. Diferente de outros instrumentos. Bom, cara, o nosso curso ele tem uma bacia de especificidades, né? Essa seria a única coisa geral do curso de bacharelado. É cheio de especificidades. Sim, são muitas especificidades. Exato. Mas veja que eu atuo no bacharelado dando aulas desde os anos 90, não é? Então, por exemplo, o curso de violão da UFSM é o mais antigo do Brasil de uma universidade federal, né? Ele começou em 1979.
depois abriu no Rio em 80, depois foi abrindo. Mas de uma universidade federal é o mais antigo. E nesse curso já tem mais de 40 alunos que se formaram, não aqueles que fizeram, abandonaram, que entraram, depois desistiram, que são muitos. Mas, assim, tem mais de 40 alunos formados só na UFSM, no curso de bacharelado em violão. Então, se tu fores olhar para o que acontece com esses alunos, depois que se formaram, muitos voltaram às suas cidades, abriram escolas, passaram a dar aula particular, outros foram dar aula em conservatórios, outros foram fazer especialização, mestrado, doutorado, alguns outros mudaram de país. Ou seja, não há como não registrar aqui que, de fato, tu teres um bacharelado em um instrumento é uma porta aberta para tu seguir na carreira acadêmica, né? Ou seja, o Geilson também falou, né? Ou seja, muitos músicos fazem carreira sem necessariamente ter uma universidade e tal. Então, é quase um desperdício pensar que um aluno que consegue fazer um bacharelado e se forma nesse bacharelado, que ele não vai fazer em outros momentos uma pós-graduação, ou 2, ou 3. Exato. E hoje em dia cada vez é mais comum, mas não digo fácil, né? Mas existem muito mais cursos de pós-graduação, cada vez mais. E em síntese, na verdade, todas as possibilidades que tu tem de pós-graduação e de estudos depende da graduação, ou seja, tu tem que ter passado por uma graduação e a partir disso abre portas, né? Eu estou vendo o Lourenço aqui, quer dizer, o Lourenço passou por uma graduação, foi fazer mestrado, foi fazer doutorado, foi para outros países e agora está dando aula numa federal. Ou seja, é aproveitar isso, né? É seguir os estudos e aula na área de música é interessante, né? Quase todo mundo dá aula enquanto faz o curso, não somente depois que faz o curso. Quase todo mundo dá um jeito de dar aula enquanto está fazendo o curso, né? Seja no formato particular, escola, conservatório, não sei o que e tal. Mas evidentemente que por estudar tanto, fazer uma graduação, desenvolver as suas habilidades e fazer uma pós-graduação, evidentemente que para muitos fica bem claro que tu queres ser aproveitado também como professor em uma instituição universitária. E não é à toa que tu estudaste tanto e fizeste tantas coisas que muitos músicos interessantes e bem interessantes que não seguiram uma carreira acadêmica ou não fizeram graduação, no Brasil, pelo menos, fica muito difícil fazer. Então, de fato, uma universidade, um curso de música, abre N portas para N possibilidades que tu possa desenvolver. Acho que basicamente é isso. Exato. É sempre bom lembrar, né, que para quem está naquela etapa de estar se preparando para entrar num curso superior, o objetivo dessas pessoas é passar e entrar no curso, né, e começar a graduação. Mas é sempre bom lembrar que o curso de graduação não é o objetivo, né, é a origem de vários outros objetivos. Ele não é, claro, ele é um objetivo para quem está estudando para entrar no curso, mas ele não é o último objetivo, né? Ele é uma coletânea de vários objetivos que a gente vai construindo no decorrer do curso. Sim. É sempre bom lembrar disso. E, Marcos, eu queria também te perguntar se tu pode, né, contar um pouquinho sobre as tuas atividades como docente, como pesquisador, e especialmente aquelas atividades que envolvem diretamente os alunos do curso de bacharelado, os projetos que tu estás coordenando. Como eu falei antes, o fato de bacharelado ser já um curso com uma certa idade, né, e eu já estar aqui há tanto tempo, já tendo passado tantos alunos, se for fazer uma síntese assim disso, em diferentes fases, basicamente tu orienta violonistas, né, nas disciplinas, de vez em vez alguns projetos de iniciação científica que ocorrem, né, dependendo do interesse do aluno e dependendo do que o professor também está fazendo, né? Então o aluno tem a possibilidade de também desenvolver iniciação científica, como o Geilson também falou, né? Já participou, e tu vê não necessariamente em violão, mas lá em percepção musical, não é? Que tu pode estar desenvolvendo durante o curso, não só pode como deve, porque a iniciação científica, o nome já diz tudo, não é? Ou seja, se tu vai para um mestrado depois e não teve uma iniciação científica na graduação,
fica um pouquinho mais difícil de entrar no mestrado, correto? Porque além de tu ser um músico muito bom, ser um instrumentista muito bom, etc, etc, a tua relação com leituras e iniciação científica e pesquisa já é um indício de que tu está querendo, mais adiante, né, além do instrumento, e com o instrumento também desenvolver pesquisa. E se tu está querendo desenvolver algum tipo de pesquisa, aí tu vai para uma pós-graduação e tal. Esses eventos todos que a UFSM faz, e sempre fez, os eventos de extensão, né, o Festival de Vale Vêneto, as masterclasses que vêm, tudo isso aí também, né, no currículo de qualquer um de nós aqui, quer dizer, aparece lá as masterclasses, os isso, aquilo, mas assim, quase tudo que a própria UFSM, nem sempre, mas em parte, também oferece e que os alunos podem desenvolver, né? Poder ter aulas com outros professores, né, convidados pela própria instituição ou pelo próprio professor. Isso também é uma característica nossa, não é? Que é muito evidente, não só nossa, como em outros cursos de universidades que têm a graduação. Então, quer dizer, se fizer essa relação, as disciplinas, as teóricas, as práticas, as masterclasses, os cursos de inverno e de verão, né, os festivais, a iniciação científica, tudo isso aí gera e define um pouco o que cada aluno vai fazer mais adiante. É bom também apontar, né, Marcos, desculpa pegar o gancho do que tu estava falando, mas que um estudante do bacharelado em música, quando ele ingressa no nosso curso, ele, além disso que a gente vem falando das aulas individuais do seu instrumento, seja lá qual instrumento for, ou canto ou composição, dependendo da escolha, esse aluno vai passar por aulas complementares de piano, vai passar por aulas complementares de técnica vocal, num nível bastante básico, né? Mas isso é parte de um núcleo comum que todo aluno do curso de música precisa fazer, né? Yeah. Aulas básicas de regência, e daí vai passar por algum grupo instrumental, dependendo do seu instrumento, banda sinfônica, orquestra de cordas, coral. Então, essas diferentes experiências que a gente vai tendo no decorrer desses 5 anos do curso, mais o trabalho de conclusão de curso, né, que é um trabalho escrito de pesquisa, isso aí vai te dando contato com experiências que dificilmente a gente teria fora de uma universidade, né? Só se a gente fosse por conta própria atrás de cada uma delas com algum professor particular, mas aqui numa universidade está tudo compilado e amparado por uma instituição bem grande, né? Então, esse é o diferencial da gente estudar numa instituição grande, que tudo isso está aqui, basta um clique no semestre, né? Vou me matricular na disciplina de regência. E sempre há o ônus, né? Mas assim, um músico que toca 5, 6, 10 horas por dia, e há músicos que fazem isso já na adolescência, para esse músico, muitas vezes é difícil optar por bom, eu vou ter que não só tocar o dia inteiro, mas eu vou ter que fazer também outras coisas, outras disciplinas e tal. Então, assim, isso é um pouco que foi falado aqui antes, né? Quando tu entra num bacharelado, há um receio, há um medo, ou seja, vou aprender muito, mas ao mesmo tempo eu vou ter que socializar, eu vou ter que dividir espaços, eu vou ter que fazer muitas disciplinas que eu não faria se eu não viesse para cá, não é? Mas, ao mesmo tempo, já foi colocado aqui as possibilidades que surgem em razão disso, ou seja, o mundo não depende mais só de ti, né? Enquanto instrumentista que está tocando em casa o tempo todo e tal. Não, ele depende de outros fatores, porque tu vai conhecer professores, tu vai conhecer um monte de colegas, e isso, evidentemente, vai gerar outras coisas, não é? E isso é o que uma universidade faz, né? Em qualquer área, em qualquer especificidade. Né? Ao mesmo tempo, eu abro mão de algumas horas que eram só minhas, né? Mas eu começo a compartilhar o que eu sei, o que eu aprendo, e aprendendo com os colegas, né? Porque uma das fontes de aprendizagem evidentes não é só as disciplinas do professor, é os colegas que tu tens, né? E com quem tu te relaciona, e muitas aprendizagens vêm daí, né? E enfim, é isso, fundamentalmente, né? Exato. Isso é uma característica, eu acho que da maioria dos bacharelados em música no Brasil, talvez até fora do Brasil, de que um aluno de um curso de bacharelado, ele faz disciplinas
sozinho, ele e um orientador, já desde o início, durante o tempo inteiro. A gente tem disciplinas que a gente tem 2, 3 alunos, tem disciplinas que são 10 alunos, tem disciplinas que são 35 alunos. E tem a orquestra sinfônica, que são 50 e poucos alunos. Né? Então, a gente tem vários tipos de experiência de troca de conhecimentos entre os colegas. Né? Tem vários tipos de... Como é que eu vou dizer? Vários números de pessoas dentro de uma mesma disciplina. Né? Tem disciplinas com caráteres muito diferentes, muito distintos. Isso aí. Marcos, tu terias, finalmente, antes da gente passar a palavra para o Lourenço, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, eu vou refazer a pergunta que eu fiz ao Geilson para ti, de alguma sugestão, alguma orientação para as pessoas que estão assistindo, que cogitam ou estão em dúvida, ou querem já diretamente fazer o curso de bacharelado em música no UFSM, que orientação tu daria para eles? Hoje em dia, olha, é muito mais simples do que antigamente, não é? Todos os cursos têm sites, né? Tem os nomes dos professores, tem as disciplinas, tem tudo que antigamente, quando a gente... Na minha época, assim, quando eu fui estudar, eu comecei na UFSM, né? Eu entrei como aluno na UFSM na década de 80. Acabei não me formando aqui porque eu transferi para a URGS, mas assim, naquela época a gente ouvia falar que tinha um curso, ouvia falar que tinha uma prova e tu aparecia no dia da prova e fazia das provas, né? Mas a gente não tinha informação nenhuma. Assim, quem que dava aula, quem não dava aula, etc, etc. Não existia internet, não existia nada. Então, assim, era uma coisa meio predestinada, assim, uma coisa de sorte ou azar, entendeu? Caí em algum lugar e, blum, tô lá, virei aluno. E hoje em dia, não, né? Ou seja, todos os cursos, em qualquer nível, tem lá as informações necessárias e isso ajuda muitíssimo a tu pensar, bom, o que que eu preciso, o que que eu não preciso, com quem eu vou estudar, com quem eu não vou estudar. Então, assim, é dedicar uma parte do seu tempo, respondendo a pergunta do Diogo, é dedicar uma parte do seu tempo para... Como o Geilson fez, por exemplo, ele saiu lá de um outro estado e veio estudar em Santa Maria. Tinha um motivo específico, né? Ele sabia de algumas informações importantes e ele queria estudar com alguém no instrumento dele que fosse bastante interessante. Então, é isso, entendeu? É essa possibilidade que tu tem já antes de entrar, de perceber onde é que eu quero estudar, por que que eu quero estudar lá, e é uma série de fatores, não é? Não é só, muitas vezes, o professor de instrumento, é a questão da casa estudante, a casa do restaurante universitário, é uma série de fatores, né? Isso para quem se desloca para um outro lugar. E para quem mora em Santa Maria, nossa, que foi o meu caso, eu morava em Santa Maria e entrei na UFSM inicialmente. Quer dizer, eu morava numa cidade em que tinha uma universidade, e tem, né? Que tu podia estudar um curso superior. Então, assim, e hoje, basicamente hoje é isso, ou seja, clicar os nomes, clicar as instituições, né? E aí ver as disciplinas, ver o que vai estudar, o que não vai estudar, e isso vai servir como direção, como estímulo, como fonte para tu ingressares, né? O que tu precisa e o que tu não precisa. Como na área de música existem concertos, extensão, orquestra toca, coro toca, instrumentistas tocam, quer dizer, tocam naquela cidade, não só na instituição, né? Então, muitas vezes, os alunos novos, eles assistem concertos e, às vezes, é um concerto que faz a diferença toda, né? Tô pensando em estudar, tô pensando, não vou, eu vou assistir um recital, eu digo, tá, isso eu quero fazer parte disso. Eu quero estudar. Né? Eu quero essa experiência para mim, né? Isso. Também. E a gente sabe de vários casos, assim, que a vida mudou por causa de um recital. Né? Assistiu aquele recital e, bum, bateu aquele negocinho, e aí quando tu vê anos depois, tu tá lá estudando. Já estava estudando, ou estava mais ou menos estudando, mas aquele recital mexe com os teus canais, né? E, aliás, mexe mesmo, né? Alguns vão assistir e vão dizer, ah, legal. Outros vão assistir e vão dizer, que interessante. E outros vão assistir e dizem, nossa. É isso, sim. Pois é, eu lembro, eu estava, antes de começar a minha própria graduação, né? Eu sou originalmente de Porto Alegre, agora moro em Santa Maria, mas eu estava em dúvida também, né? Eu até tinha uma segunda opção no vestibular, eu ainda
Até momentos antes, assim, eu não sabia se eu ia querer seguir a carreira de músico, porque eu não conhecia, eu não sabia o que era essa carreira, né? Eu não tinha muita noção disso. Até que um dia eu vi um dos professores de uma escola onde eu estudava, em Porto Alegre, da escola de música onde eu estudava, estava me preparando para a prova específica, e eu vi o professor entrar num carro, e estava a família dele no carro, e ele saiu, foi para casa, disse, até amanhã. E daí eu olhei aquilo e fez um estalo, assim, ou seja, ele era um professor de instrumento, músico, já profissional, e tinha uma vida normal. Tinha sua família, foi para casa, trabalhava, e daí aquilo me deu um estalo, né? É possível. Eu estou vendo essas pessoas fazerem isso e é possível. E é isso que eu quero para mim. Foi a hora que deu um estalo, assim. É isso aí. Uhum. Uhum. Eu gostaria agora de ouvir os comentários de quem se formou na UFSM e mandou ver. Seguiu a sua vida, botou o seu violino nas costas Ah, e foi atrás dos sonhos. e comecei, né, com o instrumento na UFSM, né, na extensão. Ah, exatamente. Não é só egresso do curso de bacharelado, mas é egresso do curso de extensão também. Do programa de Exatamente. extensão. Comecei em 98, na extensão, quando ainda tinha o Centro Suzuki de Santa Maria, né? Sim, Mais sim. antigos saberão, era um centro bem forte, e se a gente for ver até poucos dias, né, nós estamos colhendo frutos daquela época, né? Acho que a gente recentemente teve a formatura da Bibiana, a gente Isso, foi isso. colega naquela época, eu tinha uns 13, 14 anos, ela tinha uns 4, uma coisa assim. Olha só que coisa. Então, não sei se sabia disso, mas é uma loucura, Não, né? não sabia. É uma loucura que naquela época tinha. Isso é uma das coisas que eu queria até falar, né? Extensão é importantíssimo na nossa área, né? E aqui na FRN eu estou vendo, né, como que tem de ações de extensão na UFSM também, né? Enfim, e é uma das coisas que ajuda a legitimar, né, a nossa atividade, né, que por vezes é um pouco descreditada ou desacreditada, não sei. É, as duas coisas. Então, né, é uma coisa, né, a gente está em meio à comunidade, a gente está levando esses cursos, né, e daqui e lá, sei lá quantos alunos tinham, né, seguiram na música 2, 3, mas somos nós aqui, né, tipo eu, a Bibiana, outras pessoas, Uhum. daquele que entrou naquele, não sei se entrou no mesmo ano que eu, mas tinha também a Clarissa Foleto, que tá, hoje é professora em Aveiro, lá em Portugal, a Camille Foleto, irmã da Clarissa, tá, Exato. Então tem uma galera aí, né, que vai se é, espraiando. sem falar outro, tem muito mais gente aí, que é até mais Pois é. antiga, né, que estudou, o pessoal da família Guerra lá, né, Uhum. enfim. É, mas, Então, Lourenço, eu tenho umas perguntas para te fazer. Eu estou muito curioso para saber o que tu tem a dizer. De novo, talvez a mais importante dessas perguntas é qual o papel do curso de bacharelado em música? Que papel esse curso teve no teu desenvolvimento profissional, desde até durante a graduação, mas principalmente depois da formatura? cara, foi aquela coisa que já foi dita, né, meio que ah, é um norte, né, tu tem, vamos dizer, tem guias, né. Claro que nós somos indivíduos, nós temos, né, cada aluno tem a sua aspiração, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de ver a música, né, que vai se desenvolvendo, né. E ali é um lugar, como muitos já falaram, onde nós vamos ter vários guias que podem, né, nos ajudar a transitar, né, dentro das diversas áreas da música, né, na área da teoria, na história, na musicologia, na educação musical, na performance, etc. E, né, tipo, eu tive muita experiência prática, né, eu tive muitos recitais, grupos de câmara, muita música de câmara, eu fiz a orquestra, né, aliás, eu ingressei na orquestra quando eu era aluno da extensão ainda, então eu já tocava na orquestra e entrei no curso de música, né, e na sinfônica. E assim, tipo, a URGS não tinha uma orquestra sinfônica, né?
embora lá seja um ambiente, né, uma região que tinha muitas orquestras, não tem mais agora tantas, né, mas tinha muitas orquestras e o pessoal acabava tendo essa experiência, né, fazendo cachê nas orquestras e tal. Mas não era uma coisa assim instituída ali, todo mundo vai fazer isso aqui, né? E é uma coisa que é nossa, né? Que é dos alunos, é da universidade. Então, Isso primeira que tu pergunta falou faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Porque, assim, a UFSM fica em Santa Maria e a cidade de Santa Maria, ela tem um papel social no interior do Rio Grande do Sul, em toda a metade oeste, até norte, sul do estado, né? Porque ela foi a primeira universidade pública que não foi construída numa capital sim, do sim. Brasil. É a primeira universidade no interior do Brasil. E daí, e também o primeiro curso de música no interior do Brasil, né? Por consequência disso. Então, a UFSM tem um papel social de ser o local de formação de uma grande parcela do estado do Rio Grande do Sul, desde sempre. Agora, há outras universidades, né, federais ou não, espalhadas pelo estado, mas por muito tempo foi a única. E daí, dentro disso, a gente vai afunilando e tem a orquestra sinfônica, que está diretamente ligada com o curso de bacharelado, é, via de regra, é a instituição sinfônica por excelência do interior do estado, né? Assim, a programação sinfônica do estado, do interior do Rio Grande do Sul, sai de dentro da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, É. né? Que tu fez parte desde antes de entrar na graduação e depois também. Então, mas a minha pergunta tinha sido o papel do curso no teu desenvolvimento profissional, né? As E, coisas que vamos, tu levou na bagagem. então, essa coisa, né? Falar da minha experiência, né? Para mim, calhou, né? De que eu acabei seguindo dentro de uma linha, né? Da música de concerto, né? Eu fui músico de orquestra por muito tempo, né? E atuei em grupos de câmara. Logo depois que eu me formei, essa foi a minha atividade principal, né? E um pouco ensino, muito pouco, alguma coisa assim, né? E daí, enfim, tudo que envolve o conhecimento da música de concerto, pelo menos na época que eu estudei, era vamos dizer, o principal que a gente trabalhava, né? Na história da música, na teoria musical, na análise musical. E eventualmente fui fazer a minha pós-graduação, né? E todo esse conhecimento, né, me deu, já era uma bagagem que eu tinha, né? Eu pude ingressar tranquilamente numa pós-graduação nos Estados Unidos sem precisar, passando nas provinhas lá de teoria e história, não sei o quê, sem precisar muito estresse. Então, e é uma coisa que a gente vai aprofundar, né? Obviamente, se a gente quiser ir para cada uma dessas áreas ou fazer uma pós-graduação, é uma coisa que a gente tem que aprofundar. É uma coisa que, assim, a graduação não é um lugar onde a gente vai ter tempo de aprofundar em tudo que a música, todas as áreas da música, né? Mas tu vai ter uma porta de entrada, tu vai conhecer referências, tu vai ter um guia, né? Tu vai ter a professora ou o professor que e em muitos casos essa relação que a gente tem na música com o professor, ela se estende, né? Depois, né? Tu vai até depois de formar, Exato, exato, tem um exato. contato. É, ela evolui de uma relação de professor e aluno para uma relação de amigos, né? De colegas de profissão, para E é o que depois. nós somos, né? Nós somos, e com o tempo eu comecei a ver mais, assim, né? Um professor ou uma professora nada mais é que uma colega ou um colega mais experiente, né? Uhum. E é assim que eu tô me vendo até, né? Assim que eu passei a ver É. meus professores, eventualmente, e assim que eu consegui até aproveitar mais, né? Aprender mais, né? Sim, sim. Não sei se isso respondeu a pergunta, mas... Responde, responde e cria outras perguntas também. Eu queria saber, Lourenço, tu sente saudade de alguma coisa repescando da memória, assim? Nossa, cara, muita coisa, né? Mas enfim, né? O tempo passa, né? Fazer o quê? Olha aí, ó. Uh, Eu vejo é. aqui. Já tem uns brancos aqui também. Exato, exato, mas Enfim, que bom. olha, Eu queria saber também. Bom, pode responder, pode responder.
Enfim, eu sinto mais saudade, acho que é do. Alô, tá me ouvindo? Enfim, Exato, eu sinto sim, sim. saudade do momento que eu vivi, né? Que passou, né? Agora tem outros momentos para viver. E eu queria até falar desse momento que eu acho que ainda está vivo em parte, porque assim, uma coisa que era muito agradável na UFSM, uma coisa que era e que eu acho que em parte, talvez, não vou dizer que é único, mas era especial lá, assim, um senso de comunidade que tinha, né? E de um senso de cooperação, assim, dos estudantes, né? Dos colegas. E eu recentemente tive por aí de novo a minha esposa, a Cláudia, foi professora substituta, né? Da universidade por um tempo. Daí eu até voltei lá, visitei e tudo mais. E eu vejo que tem um espírito assim que segue. E eu vou dizer assim, aquela coisa de tu, vai ter um momento musical, um recital ali, meio-dia, sei lá, do colega teu ali que tu mal conhece, que a galera vai, né? Vai lá e assiste. Vai ter um recital de meio de curso, não sei o que, a galera vai. O pessoal vai lá e prestigia. Pelo menos uma coisa que quando eu estudava era tinha muito disso, né? Eu fiz meu recital no meio de curso, tava cheio de gente que eu nem sabia quem era. E eu Segue ia nos assim, festivais, segue né? assim. Isso é uma coisa linda, assim, ó, quem tá no curso agora, quem pretende entrar no curso, valorizem isso, porque, assim, isso é ótimo para a experiência de todo mundo, né? Assim, tu aprende como assistindo e tu tá dando apoio para quem tá lá, né? Se expondo, tocando, tu tá provendo uma experiência completa, né? E depois eu até fui para Porto Alegre, eu fiz muita amizade com o pessoal da URGS, né, enquanto eu estava na graduação, porque eu ia para os festivais, tudo mais, desconhecia. Eu fui a Porto Alegre, eu comecei a frequentar o ambiente da URGS lá, os recitais, e assim, era diferente, assim, é claro que eu não vivi lá, eu não tinha uma relação, né, afetiva com o ambiente lá tanto assim, mas eu tinha uma impressão de que era um pouco diferente, né. Depois eu fui para o meu mestrado nos Estados Unidos, também achei que não que era um pouquinho mais frio, mesmo que lá eu tivesse já num ambiente onde eu estava apegado ali, né? Eu não sei, aquela coisa que tinha em Santa Maria era um pouquinho diferente. Assim, é um clima diferente, assim, um sentimento de comunidade bem forte, assim, entre todos os alunos. Eu senti isso logo que eu pisei aqui a primeira vez. E embora seja de comunidade, assim, do pessoal que está lá, também é um ambiente acolhedor, né? Porque É, eu vejo o pessoal sendo hospitaleiro, né? E tudo mais. Não é aquela coisa que nós somos um clã, né? E, não, não. então, Uma coisa fechada, né? Mas não, é muito sim, eu receptivo. encorajo esse comportamento e peço que vocês valorizem isso, né? Acho que isso é uma coisa que, assim, é sublime, né? E é uma coisa que gera um vínculo, assim, com pessoas que eu acho que é o que a gente precisa como ser humano, né? Exato, exato. Ficar sentimental aqui. É. Mas faz parte. É muito louco. Eu queria aproveitar o pouquinho de tempo que a gente tem, porque a gente falou, e falta eu expor para vocês todo o processo que acontece para as pessoas entrarem no curso, né? A gente chama esse processo todo de ingresso, o ingresso no curso. Então, eu vou voltar a compartilhar uma apresentação aqui com vocês para deixar um pouquinho mais claro, tá? Para ilustrar bem. Mas não é nada muito complexo. Aqui. Ok. Então, esse processo de ingresso, né, no curso de música bacharelado da UFSM. Os cursos de música, a gente falou sobre o bacharelado, mas na verdade a nossa área de música ela tem 3 cursos, que é a licenciatura plena para os professores que vão trabalhar na escola, né, na educação básica e outros níveis, o bacharelado em música que nós estamos falando agora e o bacharelado em música e tecnologia, que é um outro curso. Todos eles fazem parte de um processo seletivo música e dança. É um edital que é publicado todos os anos pela UFSM e o mais importante de tudo, não faz parte do SISU. Ou seja, quando alguém quer estudar música na UFSM, qualquer um dos 3 cursos,
incluindo o bacharelado. Essa pessoa não vai fazer uma inscrição no SISU, o nosso curso não está lá naquela lista. Então, existe um edital específico para os cursos de música e para o curso de dança, para os cursos de dança, que se chama Processo Seletivo Música e Dança. Vou explicar como é que esse processo funciona. Esse edital é publicado todos os anos no fim do ano, então ele vai ser publicado novamente em dezembro, mas ele ainda está em elaboração. E ele vai incidir no ingresso do curso anual. Então, o nosso curso tem um ingresso anual, né? Não tem um ingresso na metade do ano, como em alguns cursos tem. E o bacharelado em música oferta 35 vagas anuais, espalhadas por todos aqueles instrumentos e opções que eu falei. Tá? Esse processo seletivo, música e dança, no caso da música, né? O processo seletivo envolve o Enem, da mesma maneira que o SISU. Então, envolve o Enem e uma outra prova, que é dividida em duas provas, né? A gente chama de provas de conhecimentos específicos de música. Cada uma dessas partes tem um peso de 50% na nota final para o ingresso no curso. Né? As provas de conhecimentos específicos de música, elas se dividem em duas partes, a prova A e a prova B. A prova A é uma prova prática de instrumento, de canto ou de composição. E daí no edital, que é publicado, tem toda a descrição de como funciona essa prova, como se inscrever, o que é necessário estudar, o que é necessário preparar, etc. E ela tem um peso de 60% dentro das provas de conhecimentos específicos. E a prova B, que é uma prova de leitura rítmica, solfejo e teoria musical, que tem um peso de 40%. Também toda a descrição de como funciona esse processo, o que é necessário estudar e preparar, está descrito no edital. As provas de conhecimentos específicos de música, elas são feitas desde, eu não lembro mais quantos anos atrás, mas já há alguns anos, né? A gente solidificou esse sistema de elas serem totalmente online. Isso até já antes da pandemia. Então, nessas provas, a gente recebe vídeos pré-gravados dos candidatos e alguns arquivos submetidos já no momento da inscrição. Existe um programa de extensão em música. Para quem não está muito habituado com o universo da universidade, extensão são as ações que a universidade faz junto à comunidade, junto à cidade, junto ao estado, junto à população fora da universidade, né? Então, a gente tem um programa de extensão em música que oferta cursos para a comunidade, e um desses cursos é um curso preparatório para a prova específica de música. Também, isso aqui é uma lista de recursos, né, disponíveis pela área de música para facilitar o preparo. Um outro recurso é a apostila de teoria musical, que é um documento preparado pelo professor Dr. Pablo Guzmão, que é um dos nossos professores de teoria e percepção musical, criou uma apostila com todos os conteúdos e várias sugestões de estudo para a prova de teoria musical, que é a prova B, né? Tanto a prova de teoria, e que também contém leitura rítmica e solfejo. No nosso site, que está listado ali, https://www.ufsm.br/cmusica. Lá vocês encontram recursos, sugestões e dicas de preparação para as provas de conhecimentos específicos, né? E também é possível encontrar o antigo edital, né? O último edital publicado, onde vocês podem ter uma noção bastante ampla de como funciona esse processo. Ele vai permanecer o mesmo. Eventualmente, existe uma mudança no programa das provas, né? Quais peças, quais músicas são pedidas em cada instrumento. Eventualmente, uma coisa ou outra muda. Mas a estrutura geral do processo é sempre a mesma. E aqui eu deixo compartilhado a tela com o nosso telefone, o nosso e-mail institucional. Esse telefone, o 055, né, DDD 55 de Santa Maria, 3220-8443, é também um WhatsApp. Então, vocês salvam esse contato e podem conversar com a coordenação do curso de uma maneira um pouco mais informal, mas também podem enviar e-mails para nós, o que preferirem. E
eu acredito que é isso. Se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer de nós três aqui, fique à vontade. E para quem está assistindo, sintam-se extremamente à vontade para fazer perguntas, tanto durante a apresentação aqui no TV Descubra, quanto através daquele e-mail ou desse telefone que eu compartilhei. Eu aproveito aqui para agradecer imensamente a presença do professor Lourenço Budó, da UFRN, como nosso egresso do curso de bacharelado, o professor Marcos Correia, como professor do curso de bacharelado. Muito obrigado, Marcos. As contribuições que vocês deram foram, assim, impagáveis. E, Geilson, muitíssimo obrigado por representar o nosso corpo discente e para trazer essa visão que nós não vamos conseguir fazer, que é a visão de quem realmente está estudando no curso, experienciando essas coisas. Certo? Muito obrigado. Sintam-se à vontade para nos contatar. E um abração.